Olá, Marcelo. Boa noite. Como é que Tudo vai? bom? E você? Tudo bem? Tudo Estava jóia. acabando de apresentar você aqui, as pessoas que estão com a gente nessa live hoje. Eu dizia que o Lucas é um jovem cirurgião vascular, porém já com um nome de veterano. Todo mundo conhece no Brasil, mesmo no exterior. De maneira que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável. Eu começo agradecendo a você por passar uma hora aqui com a gente. Agradecer a Tamucino, que nos convidou, a mim como entrevistador e você como entrevistado. Então, boa noite. Como é que estão as coisas aí em Campinas, Lucas? Boa noite, Marcelo. Obrigado primeiro pelo convite, seu e da Itamucino. Sou um cirurgião vascular nem tão jovem assim, mas obrigado pelo jovem. E as coisas aqui em Campinas estão complicadas pelo Covid, né? Pelo coronavírus. Nós estamos sentindo aí o pico chegando no interior de São Paulo. E uma situação diferente do que está acontecendo na capital, né? Que já está descendo a montanha, né? Nós agora aqui no interior que estamos na fase mais crítica. O número de casos aumentou Curioso, muito. porque você sabe, eu aqui no Rio de Janeiro, eu opero em vários hospitais e a maioria dos hospitais está desativando as unidades extras que tinham feito para pacientes com Covid. Até alguns hospitais de campanha estão sendo desmontados. Então, há uma franca curva de descida até mais vertical do que se esperava. E eu, durante a pandemia, na fase crítica no Rio de Janeiro, foi preciso que eu fosse a Cuiabá e a Goiânia para ajudar alguns colegas. E, eu passei pelo aeroporto de Guarulhos e pelo aeroporto de Viracopos, nessas oportunidades. Então, foi interessante que, chegando lá, essas cidades todas tinham 8, 10 casos, 20 casos. Então, era curioso. Eu cheguei a Covid não chegaria no centro-oeste brasileiro, como você disse, no interior de São Paulo. Agora, eu falei com o Dr. Paulo Câmara, que está o grande cirurgião vascular lá de Goiânia, que está aqui com a gente, assistindo, e ele disse que houve um aumento exponencial lá, assim, tipo de 200 para 1.200 em Goiânia, que não tinha um caso. Então, realmente, essa doença, a cada dia, ela vem trazendo uma nova surpresa para nós que atuamos nas complicações e mesmo para os nossos colegas intensivistas, pneumologistas, que atuam mais de frente ali na parte do Covid, né? O doente geralmente interna por uma síndrome respiratória, então é a pessoa do CTI, pessoa da pneumologia e muitas vezes associada aos nefrologistas, e nós somos sempre chamados nas complicações. Então, aproveitando isso, eu conversei com o Stefan Rolon de Paris, com o Oderich da Clínica Maio, com o Melissano da Itália. Todos passaram por essa curva alta, com o Nicolas Morissey de Nova York, com o Henrico Ascher, com o Frank Witt, todos passaram pela crise. E sempre é um aprendizado dessa doença. Não sei se já aconteceu de você ser chamado aí para algum evento vascular, algum problema vascular relacionado ao Covid, não? Essa semana, Marcelo, eu avaliei uma paciente na UTI do hospital que eu trabalho mais aqui em Campinas, hospital privado, o Centro Médico de Campinas. Você já veio operar com a gente aqui 5, 6 anos atrás, nos casos complexos. E paciente idosa, grave, que ficou muito tempo entubada, no uso de noradrenalina, com gangrena de artérios, Covid positivo. Aquela história, a gente não sabe se é só pelo uso prolongado de droga vasoativa ou se tem um componente de microangiopatia, de microtrombose, né, pelo vírus, mas com pulso pedioso, né, sem oclusão de grandes vasos, sem nenhuma proposta de tratamento cirúrgico, mas com gangrena de todos os artérios, né. Você sabe, Sim. nós vimos isso aqui com muita frequência. Então, na verdade, a maioria das vezes, porque a gente viu isso em pacientes que também não estavam com aminas. Então, com vasopressor, com remédios para aumentar a pressão, porque às vezes os remédios de aumento a pressão
mas eles fecham a periferia e os doentes têm isquemia, falta de sangue, com os dedos azuis, eventualmente com gangrena, podem perder os dedos. E nós vimos em pacientes que não estavam tomando. Então, isso me levou a acreditar que tem um componente trombótico distal, que é a patologia, a fisiopatologia da Covid também na parte pulmonar. Por outro lado, vimos também, tomara você não veja, mas vimos também muitos doentes com o dedímero muito elevado, às vezes não se achava local de trombose venosa, mas o doente acabava tendo embolia pulmonar, a gente teve que botar alguns filtros de veia cava quando eles tinham também hemorragia digestiva. E conversando com o Melissano e com o Stefan Rolon, os dois viram casos isolados, mas de trombose de aorta. O indivíduo tinha uma placa na aorta e fez um trombo agudo ali. Então, é uma doença muito curiosa, né? Muito curiosa. Eles, pelo que eu vi aqui, começam sempre com heparina de baixo peso em dose profilática para todo doente interna. E se o doente tem um dedímero acima de 1000, eles aí anticoagulam plenamente. Mesmo assim, não evita essa isquemia que você falou de estar. Interessante isso, né? A gente aí não tem o que oferecer, exceto observar, não é isso? Sim. Eu acho que o caso mais emblemático que eu vi assim, foi umas 2 semanas atrás, doente que me chamaram no pronto-socorro, porque chegou com insuficiência respiratória, mas estava saturando mal, enfim, acharam que poderia ser uma embolia pulmonar, tomografia e embolia pulmonar. E aí me chamaram para ver a possibilidade de fazer uma trombectomia. Enquanto o doente aguardava a minha chegada, ele teve um déficit neurológico. E aí voltou para a tomografia, viu que tinha feito um AVC. E aí, como ele estava mais estável da parte hemodinâmica, eu falei, faz a trombectomia do AVC, tinha uma oclusão cerebral média com o neurointervencionista, e a gente depois, enfim, anticoagula, vê o que faz da embolia pulmonar. Ele melhorou da embolia pulmonar. No dia seguinte, como ele teve reperfusão do cerebral, o pessoal da UTI não quis anticoagular e pediu para que eu passasse um filtro de cava. Passei o filtro de cava, 2 dias depois, trombose de cava. Então, Curioso, né? É um estado protrombótico. Uma sucessão de eventos que você falava aí. E eu me recordava que aqui, há um mês atrás, nós tivemos um caso de muito sucesso inicial, que o nosso neurointervencionista fez uma trombectomia de uma oclusão de cerebral anterior, cerebral média, enfim, fez uma revascularização completa e mesmo assim o paciente evoluiu mal da parte pulmonar e acabou falecendo. Então, essa doença, ela parece que em algumas pessoas a resposta inflamatória é tão elevada que dificilmente parece, agora alguns estudos, nas últimas semanas a gente viu que a dexametasona, talvez o corticoide na fase crítica, teria algum efeito. Mas realmente é uma doença que tem um caráter, às vezes, maligno. E isso me lembra, Lucas, alguns doentes que a gente opera aneurisma da aorta, a maioria vai muito bem, mas tem uns que fazem uma reação inflamatória e para de urinar e vai disfunção renal, disfunção respiratória, e você não consegue segurar essa ladeira abaixo. É impressionante. Essa síndrome inflamatória também, a gente não sabe qual o doente, porque a gente fala, não, quanto mais trombose, quanto mais prótese, mas a verdade é que tem doente que a gente coloca tanta prótese também e não faz, a maioria não faz, né? E tem uns que fazem reação, a gente não sabe predizer. Não sei se você vivenciou essa experiência fazendo essas endopróteses, etc. Tem paciente que tem uma resposta inflamatória, uma CIS violenta no pós-operatório, e tem doente que parece que operou uma hernia inguinal. No dia seguinte tá ótimo. E eu acho que deve ter alguma predisposição genética, alguma coisa que a gente ainda não conhece. Mas seria um ponto importante de pesquisa, né? Saber o doente que vai ter essa reação inflamatória exacerbada. Se ele soubesse antes, né? Exatamente. Lucas, eu te falei que essa live a gente sempre procura esclarecer as perguntas, porque tem amigos, colegas, então é uma live informal e informativa. Uhum. Então, aproveitando que ela é informativa e interativa, tem uma pergunta da Andressa Neri aqui para você. Doutor Lucas, eu tive febre 2 dias. Fiz o teste rápido e deu negativo.
Mas fui na emergência assim mesmo, lá fiz exame de sangue e tomografia, que deu alteração no sangue com o dedímero, 678, quer dizer, elevado, mas... E o PCR, e imagem com PCR2 e imagem com 20% de infiltrado e vidro fosco ao redor. Bom, ela está descrevendo aqui um quadro inicial de Covid. Fase 1 de Covid, bem sugestivo. Comentar alguma coisa? Hã? Eu acho que a gente tinha que saber como é que ela está, a saturação de oxigênio dela, se ela tem se ela tem dispneia ou não, porque ficar em casa se ela estiver bem, se ela tiver qualquer sinal de piora, vá para a emergência. Eu acho que você salientou bem, eu acho que como aqui a gente dá informação, é importante saber a capacidade de oxigenação que a pessoa está conseguindo manter. Se o indivíduo consegue manter uma boa oxigenação, ou seja, se tiver um oxímetro portátil, isso tem que estar no mínimo em 94. Sim. Se tiver abaixo disso, já assim tem que falar com o seu médico para ele ficar em casa, mas sob supervisão. O fato de ter vidro fosco pode ser, muitas pessoas têm, acabam evoluindo bem da Covid mesmo Sim. com esse aspecto. Então, na verdade, o importante é que ela procure, precisa se preocupar com esse dedímero, precisa estar atenta. O ideal é que tenha um acompanhamento médico para a Andressa, mesmo com os exames negativos, porque tem muitos exames na Covid que dão negativo inicialmente, então, ou falsos negativos, né? Então, o ideal é que ela consulte o clínico dela ou o pneumologista e diga o que está acontecendo para que ela tenha pelo menos uma supervisão médica. Sim. É isso? E não ter receio de ir ao pronto-socorro se tiver qualquer sintoma. Porque o que a gente vê também é isso, pacientes que estão perdendo time, né? Não só por conta da Covid, de síndrome respiratória aguda, mas por vários outros problemas de saúde, eles estão deixando de procurar, ou procurando tardiamente o serviço de saúde. Né? O outro caso dessa semana, de quarta-feira, uma colega me ligou do consultório e falou, olha, eu estou com um paciente aqui com uma oclusão arterial aguda, né, de 5 dias de evolução, que o paciente não queria de jeito nenhum ir no pronto-socorro, mas estava com tanta dor hoje que procurou o consultório, eu fiz o encaixe e realmente falei, olha, manda para o pronto-socorro a hora que eu cheguei. Tivemos que fazer uma cirurgia de urgência, então, não só por conta de síndrome respiratória, mas as outras urgências também é importante o paciente não deixar de procurar o serviço de saúde. Né? Bem lembrado, porque isso é preciso que as pessoas entendam que, embora seja uma doença nova e a gente esteja aprendendo e se surpreendendo todo dia com ela, já existe um treinamento da equipe médica toda no conjunto, né? Enfermeiros, enfim. Então a pessoa já sabe, de certa forma, como lidar. Então a pessoa pode ir ao pronto-socorro, porque a gente viu que aumentaram o número de infartos, o número de AVC em várias cidades do mundo, porque as pessoas ficam com medo de ir ao hospital. Exatamente. Então, como o Lucas lembrou muito bem, acho que isso está gravado, e não tenham medo, porque já houve um treinamento, uma experiência, pelo tempo que essa doença está aí, de 6 meses no mundo, que a pessoa já sabe o caminho do hospital a seguir, de maneiras que não haja nada grave, mas que a pessoa não deixe de procurar o pronto-socorro se precisar. Há uma pergunta aqui interessante da Micaela, se a gente já sabe por que a Covid aumenta a probabilidade de trombose? Ainda está em estudo, mas existe o que a gente chama de tempestade de citoquinas, né, de citocinas, que são substâncias pró-inflamatórias que podem causar lesão ao endotélio, às células de dentro do vaso sanguíneo, e sempre que existe lesão dessas células, existe uma propensão maior à formação de coágulos, né? Ainda não se sabe exatamente as vias que levam a isso, mas a gente sabe que o vírus ele leva a um estado de aumento de propensão à formação de trombos. Sem dúvida, respondeu bem a Micaela, eu acho que é isso mesmo. A gente já sabe que com essa reação inflamatória,
É preciso que as pessoas entendam que na verdade, nossos vasos sanguíneos, eles são vivos. E eles têm células dentro dele, o endotélio, que a gente chama, que é como se fosse o paralelepípedo de uma rua de paralelepípedos. Exato. Então, há quem diga que o nosso sistema vascular seja a maior glândula do corpo humano, porque ele secreta substância, absorve substâncias, secreta. Então, na hora que há essa inflamação, esse endotélio, quer dizer, o pavimento dos vasos, ele é esburacado de alguma forma e fica mais propenso à trombose. Isso é um fato já. Então, isso todo mundo aceita, que esses pacientes precisam tomar um anticoagulante nessa fase, sem discussão. Há uma outra pergunta aqui interessante do Samuel. Se você sabe dizer, eu acho que isso é uma informação geral, talvez você não saiba, mas, enfim, como é que está a situação de leitos de UTI nos principais hospitais de Campinas? A taxa de ocupação hoje de leitos de UTI de Campinas está em torno de 90%, sendo que dos hospitais públicos já chegou a 100% dos leitos reservados para a Covid. Então, o HC da Unicamp, Hospital Municipal Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, que são os hospitais públicos, o Hospital da PUC, os leitos reservados para a Covid já estão em 100%, então já tem paciente aguardando leito de UTI. No sistema privado está um pouco mais tranquilo ainda, mas já tem, só vou dar um exemplo, tem um hospital aqui em Campinas que foi reservado inteiro para a Covid, o Hospital Casa de Saúde, que pertence ao Hospital Veracruz. E no início da pandemia, todo mundo, o hospital inteiro para a Covid, que exagero, tem meia dúzia de paciente internado. Hoje ele está 100% lotado e é hospital privado. Então, realmente as coisas estão aumentando, inclusive diagnóstico e internação de colegas médicos. No hospital lá, o Centro Médico, que a gente operou junto, mas sabe, colegas clínicos, cirurgião de cabeça e pescoço, tem um colega da minha idade que ficou na UTI, não chegou a ser entubado, mas ficou em estado grave, melhorou já, mas assim, as coisas estão chegando perto da gente, então tá uma situação mais... Tá chegando perto. Então, aqui, né, nós estamos... interessante porque Campinas é uma cidade que deve ter 1.200.000 de habitantes, é por aí? Sim, isso. A região metropolitana, uns 3 milhões. Você vê que... A região metropolitana, contando todas as cidades em volta, 3 milhões de habitantes. Sim, mas aí Jundiaí, etc, né? Mas Campinas 1.200.000. Campinas 1.200.000. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que está a 100 quilômetros de São Paulo, capital. Exatamente. Então, na verdade, como São Paulo capital, até aquele hospital de campanha do Pacaembu foi desativado. Exatamente. Então, teria a chance de você transferir alguns doentes para São Paulo capital, talvez. Tem isso. Teve uma notícia hoje aqui que o prefeito de Campinas está solicitando vagas na capital para transferir doentes daqui para a capital. Do mesmo jeito que no início da pandemia, Campinas recebeu doentes da capital. A Natália pergunta a você quais são os sintomas de trombose e por que é tão perigoso. Natália, os principais sintomas de trombose nas pernas, trombose venosa, né, formação de coágulo dentro das veias, edema, inchaço, que aparece de uma hora para outra, é repentino, geralmente numa perna só, e dor, muita dor. Então, inchaço, a perna inchou de uma hora para outra, e acompanhado de dor, não espere, procure um pronto-socorro, porque tem que ser feito o diagnóstico rápido. É perigoso porque a principal complicação da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. É o coágulo se formar dentro da veia e aí ele se desprender e ele ir até as artérias pulmonares, né, e se alojar ali, e isso é gravíssimo. Isso pode levar a falta de ar, dor no peito, e inclusive com risco de vida. Eu acho que está claro isso, o perigo da trombose. Justifica por que as pessoas têm medo e por que todos estão recebendo, a maioria, anticoagulantes, etc.
Tem uma pergunta interessante aqui da Tatiana Sá. Ela diz que se você tem visto aumento de cirurgias de urgência, porque os pacientes não estão fazendo acompanhamento das doenças vasculares no consultório. Quer dizer, como o indivíduo não acompanha, se você tem visto esse aumento. Na verdade, a minha experiência aqui no Rio foi um desaparecimento dos pacientes. Pacientes com doenças graves de carótida, aneurismos da aorta, isquemia de perna, esses pacientes desapareceram durante 3 meses. Sim. E o que a gente tem vendo agora, gradativamente, esses pacientes voltando a procurar para entender o que fazer, como proceder. Não sei como é que está, se você, em termos de consultório, houve uma recomendação do prefeito, da prefeitura, para fechar os consultórios médicos, ou vocês continuam atendendo normalmente? Não, desde o começo a gente não teve recomendação de fechar os consultórios, mas para espaçar as consultas, para evitar aglomeração, diminuir o horário de atendimento. E o que houve na última semana foi a proibição de cirurgias eletivas aqui em Campinas, para reservar leitos de UTI. Para reservar os leitos de UTI para os pacientes Covid, né? Exatamente. Então, eu acho que nessa fase há uma pergunta, aquilo que eu te falei, né? É só uma live que tem leigos. Sim. Então, a gente tenta informar. A própria Tatiana Sá faz outra pergunta, se a trombose da perna pode afetar o coração e se pode gerar, por exemplo, um infarto. Como que a trombose afeta o coração? A embolia pulmonar, que é a complicação da trombose, os coágulos eles se alojam na artéria pulmonar. E o ventrículo direito, a parte direita do coração, bombeia o sangue para essas artérias. E se elas estão entupidas, o coração vai fazer mais força desse lado, tá certo? E aí ele pode, vamos dizer assim, se cansar e levar uma parada cardíaca. Então, não há um infarto das coronárias, mas a esse quadro de hipertensão pulmonar e de falência do ventrículo direito. Não, eu acho que precisa ficar claro para as pessoas isso. Que, na verdade, é como se nós tivéssemos todos 2 corações, o coração direito e o esquerdo. O direito só entra o sangue venoso. Então, se você tem um trombo na perna, o risco é de ele passar para o pulmão e dar uma embolia pulmonar. Mas esse trombo que está na veia da perna, ele não, em princípio, não vai para o cérebro, ele não vai para o coração. Então, ele vai, eventualmente, para o cérebro, se o indivíduo tiver associado a isso uma má formação congênita, que é uma comunicação interatrial. Então, aí chamam comumente de CIA. Se esse tem isso, chegou à vida adulta com essa comunicação, que pode ser assintomática, e aí ele pode abrir o quadro com um AVC, porque passou de um lado para outro, o que não é o caminho normal. O caminho normal é ter o coração direito e o coração esquerdo com as suas circulações independentes. Como você falou, passa no pulmão o sangue, é filtrado, reoxigenado e volta para o arterial. Volta limpo para o arterial. Então, teoricamente, não tem como um trombo da perna causar um infarto na pessoa. Ele causa um infarto, sim, no pulmão, porque infarto também é bom que as pessoas digam assim, infarto, doença do coração. Não. Infarto é falta de sangue em algum território do corpo. Pode ser um infarto no rim, pode ser um infarto no cérebro, que chamam popularmente de AVC, pode ser um infarto num dedo do pé, que ele faltou sangue e fica com isquemia, transforma-se numa gangrena. Então, infartar é a falta de sangue naquele território e levando a necrose muscular ou a necrose daquele tecido em questão. Então, o indivíduo com embolia pulmonar pode ter um infarto pulmonar. Se for pequeno, vai dar uma dorzinha no peito. Se for muito grande e monstruoso, ele pode levar ao óbito imediatamente, sem tempo até de tratar. Acho que isso está bem claro. Mas, Lucas, então você está começando a vivenciar uma experiência que a gente passou por aqui, e por sorte, quer dizer, porque realmente a gente não fez aqui como mosquito, você começa a espanar um spray para matar o mosquito, né? Mas o vírus não tem esse spray para a gente jogar para o ralo. Então, eu acho que o vírus está, de alguma forma, ou a população adquiriu alguma certa resistência, ou houve uma mutação e ele ficou menos agressivo, menos patogênico, menos virulento. O fato é que no Rio de Janeiro a evidência clara de queda do número de casos, contrário ao que você estava dizendo no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e outras cidades, e também lá na região de Goiânia, do Mato Grosso, Cuiabá
tem uma infecção agora, uma epidemia forte de Covid, quer dizer, então, um comportamento bem bizarro desse vírus. Eu acho que parece o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, porque em Nova York teve aquele caos e agora já a cidade está reabrindo. E quem estava mais tranquilo, relaxado, Arizona, Texas, Flórida, agora está estourando, É verdade. aumentando muito o número de casos. Eu ainda tenho contato com o pessoal do Arizona, porque eu fiz um estágio no final da residência lá em Phoenix com o Dietrich, né? Infelizmente já faleceu, mas com os outros membros da equipe lá. E eles estão comentando que realmente lá, mesma situação, zerando o número de... ocupando todos os leitos de UTI da cidade, está complicado. Bom, eu nesse aspecto desejo você sorte aí, que vocês tenham poucos casos, que tenham leitos e que a população seja alertada que, na verdade, não... Claro, já tem uma vacina começando a se testar em São Paulo, aqui no Rio também. É uma boa esperança, mas, na verdade, eu acredito que os médicos brasileiros, principalmente de terapia intensiva, pneumologistas, já estão, como eu vou dizer, não treinados, mas já entenderam melhor como tratar esses pacientes. Então, a população tem que ficar mais tranquila e não desesperada e Sim. realmente procurar o hospital quando for preciso, não procurar à toa. Eu diria que sempre procurar inicialmente seu médico. E o médico vai poder te avaliar e dizer assim, não, é melhor você ir para um hospital ou é melhor você ficar em casa aguardando e ficar monitorado. Não pode ficar sem atenção médica. Ficar sem atenção médica está no escuro, né? Seria isso, eu acho que a gente diria para isso, né? Em relação a isso, houve uma pergunta aqui, se eu considero, acho que dirigiram a mim, se eu considero que a Covid está deixando o Rio de Janeiro. Quer dizer, veja bem, eu não sou epidemiologista, não trabalho em Secretaria de Saúde, faço cirurgia vascular. Mas, como eu frequento vários hospitais, eu apenas comentei que, de fato, os hospitais estão solicitando aos médicos que voltem a operar eletivo aqui no Rio de Janeiro, porque os seus leitos de CTI estão com 20%, 30% de ocupação. Então, eu diria que realmente há uma queda da Covid em geral. Há uma pergunta aqui da Vânia Palmeira, se foram feitos muitos testes em Campinas. É preciso lembrar, Vânia, que, na verdade, em geral, acaba você testando as pessoas com sintomas ou que vão para o hospital. E isso te dá uma falsa impressão. A teste em massa, no meu conhecimento, não se conseguiu fazer na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, na União Soviética, nenhum país rico, nem em Cuba, nem na Venezuela, nenhum conseguiu fazer o teste em massa, porque é muito caro, não tem para todo mundo, e, na verdade, o número de falso negativo é muito grande, quase 30%. Então, isso acaba desmistificando essa história de teste, né? Agora, em Campinas, tem feito muito teste? Como é que está aí? Eu não sei te falar assim, números, mas a gente tem teste disponível, por exemplo, no Hospital das Clínicas da Unicamp, que eu trabalho também. Se você está sintomático, é um funcionário que está sintomático, eles disponibilizam o teste, ou se você teve contato com alguém sintomático, mas testagem em massa, como você falou, eu acho que nem aqui, nem... Talvez na Coreia do Sul, né, que no começo testou bastante, mas eu acho que em nenhum outro lugar do mundo a gente teve muitos testes. Até é engraçado que até pouco tempo atrás falava que em Minas Gerais não tinha Covid, né? Porque era muito baixa a incidência. Depois foram ver que não se testava praticamente ninguém.
Então, tinha esse subdiagnóstico, né? Então, claro, quanto mais você testar, mais diagnóstico você vai ter, e existe uma estimativa de que para cada teste positivo você tem mais 3 pessoas com o vírus, né? Então, eu acho que a gente ainda está longe de ter uma testagem em massa, seja aqui, seja em qualquer ponto do Brasil. É, é interessante isso, porque, na verdade, a maioria dos pacientes precisa entender que o número de internação é menor de 10%. Sim. É porque o índice de contágio é muito grande, por isso se ocupa muitos leitos, mas o índice de contaminação é grande, mas o índice de necessidade de internação é muito pequeno. Então, acaba que você tem uma ideia sempre, como você falou, errônea, né? Para cada teste, 3 ou mais, na verdade, pode estar positivos, né? E isso ninguém vai saber. Tenho 2 perguntas para você. Uma passou aqui, você ainda está na primeira onda, mas o indivíduo foi um grande amigo meu aqui, Paulo Catran, perguntou por que se fala tanto nessa tal de segunda onda? O que é isso, Lucas? Então, depois do controle, né, os países, por exemplo, que já tinham quase que zerado aí a incidência de casos, internação de UTI, como na China, você voltar a ter casos, né, porque principalmente casos importados, né, essa doença, enquanto tiver em algum lugar do mundo, você vai ter disseminação e o problema é esse, a hora que você acha que está tudo controlado, voltar a ter uma contaminação. E outra questão também é que a gente não sabe exatamente a imunologia da doença para saber se a pessoa que teve a doença, se ela está imune e por quanto tempo, né? Tem trabalho que está mostrando que a taxa de IgG, né, do anticorpo que protegeria contra a doença, ela pode cair rapidamente com o tempo, depois de 3, 6 meses, e aí a pessoa ser suscetível de novo. Ninguém sabe, na verdade, porque a doença é nova. Então, ainda tem muito a se estudar aí, sobre essa... Na verdade, sabe pouco, né? Porque é uma doença muito nova. Então, esse entendimento da imunologia... As pessoas ganhando um pouco de confiança, quer dizer, como o Rio de Janeiro começa agora... Parece que em julho vai começar a reabertura parcial do comércio, enfim. Então, conforme a abertura, você vai mais à rua, mais pessoas vão à rua. É normal, eu acho que é esperado, digamos, que haja uma segunda onda, mas Sim. não tão forte, em princípio, não tão forte como foi o primeiro impacto. Isso acho que vem agregado à liberação que vai ser necessário um dia. É inevitável. Você vai ter que sair de casa. Não vamos virar ermitões. Até porque Espero nós não paramos, a gente trabalha o tempo todo, né? Tem uma pergunta aqui muito boa de um colega nosso, um grande obstetra aqui do Rio de Janeiro, muito conhecido, Carlos dele, ele pergunta o seguinte: pelo fato da grávida já ser considerada trombogênica, justificaria o uso de heparina preventiva caso ela seja contaminada pela Covid? Nunca li nada a respeito. Não sei se você leu alguma coisa a respeito. Não, eu não tive, não vi nenhuma recomendação a esse respeito, se existe uma indicação, mas por coincidência atendi uma senhora, uma jovem, essa semana, que teve uma perda fetal com 30 semanas mais TVP, por infecção de Covid. Então, assim, é um caso isolado, mas claro. uma coisa que a gente tem que ficar de olho, sim. Na verdade, eu li alguns trabalhos, porque a gente fez uma live com dele, e, na verdade, a gravidez não foi considerado um fator de risco para a Covid. Eles até recomendariam, em geral, os trabalhos americanos e europeus, que as grávidas saíssem às ruas, né? Enfim, claro, evitasse multidões, mas sempre que tiver um lugar isolado para dar uma caminhada na beira-mar ou num parque isolado, de máscara, passando álcool nas mãos, isso era até recomendado. Agora, a pergunta dele, eu acho interessante, se você, como a gente não tem nada publicado, eu, como cirurgião vascular, se você me diz, olha, essa paciente aqui está grávida, tem 3, 4, 5 meses,
e eu fiz agora, ela tinha um resfriado, não passava, fizemos um teste PCR positivo, ela está com Covid, forma branda, eu recomendaria anticoagular ela de maneira profilática. É uma dose profilática, eu Não acho sei, que como cirurgião vascular, se você recomendaria também. eu acho que sim. Uma infecção aguda Até que a gente não tenha nenhuma prova, ao contrário, eu faria um anticoagulante para também, essa paciente de maneira profilática. sim. É assim, né? Eu acho que a complicação da trombose ela é muito importante, né? Se ela está grávida e tem Covid, toma um anticoagulante, vai ser mais seguro para todo mundo. Sim, concordo, concordo. Concorda? Então vamos lá. Olha só, tem uma pergunta aqui para você do Varela. Ele pergunta se essa interiorização da Covid em São Paulo pode ser explicado pelo êxodo dos paulistanos para seus sítios e fazendas no interior. É complicado, né? $1 milhão. É, teve umas 3, 4 semanas atrás essa questão de ter feriado na capital e aí várias pessoas terem ido para o interior e para o litoral. Mas eu acho que, na verdade, essa onda que passou primeiro na capital e agora no interior, isso é esperado. Os casos chegaram primeiro, vindos de fora, né? Principalmente pessoas que estavam na Europa, na Itália, chegaram onde? Chegaram em São Paulo, chegaram no Rio, chegaram em Fortaleza, em Salvador. E depois isso vai se espalhando, né? E a curva na capital já está abaixando e aqui está subindo. Isso e provavelmente a hora que começar a baixar aqui, mais para o interior talvez comece a aumentar mais, né? Então eu acho que isso é totalmente esperado e é o que a gente vê no resto do mundo também. Não tem como, a gente não tem um estudo epidemiológico que explicasse essa relação, como foi afirmado aqui. É uma outra pergunta aqui do Renato Rossi. Ele pergunta se, na nossa opinião, a falta de esclarecimento sobre outras doenças perigosas que acometem a população, focando apenas na Covid, está causando o desaparecimento dos pacientes. É a história de que os pacientes não estão procurando o pronto-socorro e podem estar morrendo em casa, inclusive. O paciente que teve um infarto em casa, ficou, estou com dor, mas não vou procurar o pronto-socorro e morre. Aumentou muito o número de óbitos domiciliares, né? A gente viu isso lá em Nova York, todo mundo falou disso, né? E infarto dentro de casa e a pessoa não procura e realmente, infelizmente, eu acho que está acontecendo isso mesmo, porque é o que você falou, os pacientes sumiram nem as urgências estão chegando. Mas relativa à pergunta dele sobre falta de esclarecimento, eu acho que, na verdade, há um foco da mídia, porque, em geral, a mídia foca muito na manchete. Então, é mais importante para a mídia falar que não tem leito, ou que 90% dos leitos estão ocupados, leitos de UTI de Campinas, do que falar que, olha, 90% dos pacientes estão sendo curados em Campinas. Não deixe de procurar seu médico para seus problemas. Então, isso há uma tendência da mídia de falta de esclarecimento da população mesmo. Acho que a mídia tinha que ter um balanceamento melhor, de Sim. informar, olha só, é uma situação complexa, mas nós que somos cirurgiões e que já militamos em hospitais públicos, sabemos que a situação dos hospitais públicos é difícil. Não hoje, não. Começou Sempre foi. Mês passado. Sempre foi, eu diria, 50 anos, desde o governo Collor, 2 vezes o Fernando Henrique, 2 vezes o Lula, 2 vezes a Dilma. Então, se você vai multiplicando aí, são 30, 40 anos de que o SUS ficou no esquecimento. Eu só espero que essa mesma imprensa, que as pessoas que estão sofrendo também, cobrem mais agora que as instituições públicas sejam fortalecidas. Porque o que a gente vê é que falta de equipamento. Eu cansei de ver em hospitais públicos que eu trabalhava, não vou nem citar nomes, que você suspendia a cirurgia porque às vezes não tinha compressa. O que é compressa? É um pedacinho de pano que a gente usa na cirurgia para secar o sangue. Eu suspendeu a cirurgia nos hospitais que eu trabalhava públicos porque não tinha leite de CTI. Sim. O CTI estava ocupado com lá e eles não tinham vaga no CTI
para você fazer uma cirurgia eletiva, um indivíduo que tinha, digamos, um aneurisma da aorta grande e tal, e você não podia operar. E isso acontece até hoje. Então, é preciso rever toda a organização do Sistema Único de Saúde, que ele pode ser perfeito desde que haja um empenho das autoridades competentes. E isso passa lá no nosso Congresso. Sim. Se o Congresso destinar 9 bilhões para a campanha, vai fazer falta lá no Sistema Único de Saúde. Claro. Desses 9, metade para o Sistema Único de Saúde, você bota os hospitais quase a 90% bons. Sim. Então, eu acho que precisa a população se mobilizar e cobrar dos nossos deputados que, olha só, vem cá, esse dinheiro todo para fazer propaganda, vamos fazer propaganda do hospital do Universitário de Campinas, do Hospital Servidor do Estado do Rio de Janeiro, do Souza Guiar, desses hospitais que atendem a maioria da população. Eu acho que esse é o nosso compromisso. Não, Lucas? Com certeza. Temos que cobrar os governantes. A Vânia Palmeira faz essa pergunta aqui a você. Diz assim, ainda se ouve na mídia que a pessoa só deve procurar o hospital no caso de falta de ar. Mas aí já não é tarde demais? Você já falou isso, mas explica melhor. Qualquer sintoma gripal, hoje, se você... o ideal é realmente procurar atendimento, não deixar isso piorar muito. Por exemplo, hoje no Hospital das Clínicas da Unicamp, a gente tem uma tenda de triagem só para COVID, só para sintoma respiratório. Inclusive, todos os médicos contratados de todas as áreas foram convocados para, no sistema de rodízio, né, atenderem nessa triagem. Né? Inclusive, eu já um dia fiz a triagem, felizmente ainda quando estava mais tranquilo. Mas não, você vai ser orientado pelo profissional de saúde. Então, ele vai te examinar, ver a sua saturação de oxigênio, vai ver se é preciso internar ou se você pode ficar na sua casa. Ou seja, em resumo, a gente volta àquela ideia inicial lá que a gente discutiu. Você tem algum sintoma sugestivo de resfriado, febre, um pouquinho de tosse, liga para o seu médico e fala, eu estou assim. Sim. Seu médico vai saber, vai fazer um PCR, ver se você tem a presença do vírus, vai te examinar, ver se você tem broncoespasmo, porque não impede que você agora tenha uma pneumonia. E, na verdade, se você está se sentindo mal, você não tem que ir direto, normalmente não vai direto ao hospital, você liga para o seu médico e diz assim, olha, eu estou acontecendo isso. A não ser que você realmente não tenha nenhum médico, você vai na emergência, como o Lucas explicou, existe hoje um fluxo, uma triagem, e a pessoa, então, vai te atender de maneira adequada. Há uma pergunta aqui do Camilo Melo, qual é a possibilidade de se infectar pelos olhos? Se sim, as máscaras são insuficientes? No geral, para a população em geral, não é recomendado nenhuma proteção ocular para você andar na rua, no mercado, enfim. A gente, no hospital, quando vai fazer algum procedimento que a gente chama de que gere aerosol, ou seja, que o paciente vai expelir gotículas que podem ter o vírus, é recomendado que a gente use aquele face shield, que é aquela proteção. Exemplo típico disso é o dentista, que ele bota aquele motorzinho. Exato. Eu tenho o nosso dentista, o doutor Sérgio Rotier, que é o melhor dentista do mundo. Quando você precisar de algum problema, é aqui mesmo. Vou até aí. E, além de ser um grande dentista, ele é o maior pescador do mundo também de mar aberto. O cara é demais. Mas, então, o dentista é um exemplo típico, né? Porque ele bota aquele motorzinho, sai gotículas e ele se fica protegido ali do seu cliente, né? E você que vai contaminá-lo. Então, tá claro. O Ramon Taboada pergunta, você tem alguma recomendação para quem já teve Covid? Se tem risco de prática de esporte? Depois da fase de 14, 21 dias da doença, se você está recuperado, e não tem nenhuma falta de ar, não tem, né, a princípio não teria nenhuma restrição, né? Mas na fase da doença realmente é melhor ficar. É verdade, você falou bem. Eu acho só que a gente outro dia conversou com um colega, Fabrício Braga aqui, que tem o LPH, que é um laboratório de performance humana, que faz o teste VO2, essas coisas todas, e foi o que ele falou. Em geral, dependendo da intensidade que você teve essa doença, o ideal é você fazer um teste de novo como diria, de aptidão física, né? Aquele teste... Capacidade.
a sua função cardiorrespiratória para o indivíduo te liberar gradualmente ou não para o exercício, você não se arriscar. E depende da tua idade, do que você teve de Covid ou não, né? A Isolda Franco, que é uma querida amiga minha, ela te pergunta: boa noite, Isolda, obrigado por estar aqui junto com a gente. O que é trombose? O que a trombose tem a ver com a genética? Então, como a gente falou, a trombose é formação de coágulo, né? Geralmente, a gente está falando de trombose venosa, né? Formação de coágulo dentro da veia. E existem algumas doenças genéticas, né, que a gente chama de trombofilias, né? Dentro das trombofilias existem algumas que são genéticas que podem causar trombose. Então, a pessoa tem uma tendência genética, geralmente tem história na família, o pai teve trombose, o avô, o tio, um primo, né? E aí a pessoa tem trombose, pode ter mais de uma, né? Então, a gente sempre desconfia quando a pessoa é jovem, teve uma trombose que não foi provocada, ou seja, ela não estava acamada, não tinha feito uma cirurgia ortopédica, espontaneamente ela teve uma trombose, e em lugares que não costumam ter trombose, ou trombose mais de uma vez, a gente sempre pesquisa se ela tem alguma alteração genética que pode causar isso. É bem respondido, né? Passou uma pergunta aqui do Luiz Vieira, eu acho que é muito interessante, que ele perguntou se o indivíduo que já teve Covid deve utilizar máscara. Hoje a recomendação é para todo mundo usar máscara, porque a gente não sabe ainda, como eu falei, a imunidade, se é permanente, se ela é passageira, se mesmo depois dos 14 dias, a princípio você não está transmitindo mais, mas em geral a recomendação é usar máscara sempre que sair de casa. É claro, eu acho que isso é importante, sim. A Denise Correia falou que recebeu uma mensagem com um relato que na Itália fizeram autópsias de pacientes com Covid e foi constatada uma coagulação intravascular disseminada. E assim causa trombose. Isso é fake news? Olha, eu sei que teve trabalho até no Brasil de autópsia que encontrou microtrombose, trombose em vasos distais, então Covid pode causar trombose, não é fake news. É verdade. Olha só, a Giovana fez uma pergunta, eu gostei da Giovana. Falou o seguinte: doutor Lucas, o vinho auxilia na prevenção da trombose? Peraí, fala logo, pensa antes de falar. Se for assim, o Marcelo está bem protegido. Mas... Está protegido, né? Pelo bem e pelo mal, eu já estou me protegendo. Exatamente. Se é verdade, por via das dúvidas... É verdade. Por via das dúvidas, vamos tomar. O vinho tem antioxidantes, né? Ele não tem nenhum anticoagulante, mas tem alguns estudos que mostram que ele auxilia as células endoteliais, né, a não ter lesão. Como eu disse, em uso moderado é recomendável, né? Não tem nenhuma contraindicação. É isso mesmo. A Fernanda te pergunta o seguinte: ela faz audiometria. Qual o cuidado mais específico? Então, acho que ela examina as pessoas com audiometria. Geralmente é em cabines, né? Fechadas. Então, eu acho que a mesma coisa, sempre usar máscara. A princípio não gera aerosol, mas eu acho que o principal para ela é usar uma máscara N95, né? Para prevenir a inalação de qualquer possível paciente infectado, né? Não, eu acho que uma coisa que precisa ficar claro é você que é um dentista ou oftalmologista, quer dizer, tem que ter... Você que tem contato com os pacientes, você tem que ter um cuidado maior. Claro. Tem que ter um cuidado maior, porque tanto você pode infectá-lo, porque você recebe a visita de vários doentes que podem te infectar sem você saber, ou você ser um portador assintomático. Então, você tem que estar máscara para não contaminar o seu paciente. E ele, que veio da rua, que veio de um transporte, ele não te contaminar também. Então, se você há um contato, você tem que usar máscara. O principal que as pessoas têm que ter em mente é lavar a mão, não se abraçar, não Exato. se beijar. O cumprimento é um cumprimento quase religioso, né? Oi, como vai? Namastê. Namastê. Né? Exato. Mão no peito, etc. E por aí vai. Mas, enfim, seja sempre simbólico
Agora, tem que lavar as mãos frequentemente, lavar os locais que houve o exame, etc. E assim a maneira de prevenção. Lucas, eu acho que a gente falou muito sobre Covid, a gente ainda tem uns 10 minutinhos aqui. Sim. Explica para nós aqui, gerou uma certa dúvida sobre as artérias ilíacas internas, as artérias hipogástricas. Onde elas estão e qual a importância da gente manter elas funcionando no corpo humano? As artérias hipogástricas ou ilíacas internas, elas são ramos das artérias ilíacas, né? Então a gente tem a artéria aorta, que é a principal via arterial do corpo, ela sai do coração, passa pelo tórax, vai até o abdômen, na altura do umbigo ela se bifurca, né? Vai uma para a direita, uma para a esquerda, e aí ela se bifurca em artéria ilíaca externa, que vai irrigar as pernas, e a interna, que vai irrigar a pelve, né? Tanto a parede da pelve, os músculos, enfim, quanto os órgãos da pelve, bexiga, os órgãos genitais, enfim, o reto. E quando a gente vai fazer uma correção de um aneurisma da aorta, né, a gente sempre tem que... por que a gente faz a correção do aneurisma da aorta? Para ele não se romper, né? Quando ele está muito... com um diâmetro muito grande, ele pode se romper e é uma situação gravíssima. Então, quando a gente opera esses pacientes e para corrigir esses aneurismas, a gente tem sempre que se preocupar na preservação dessas artérias para evitar que o paciente tenha depois, se a gente não preservar essas artérias, o que pode acontecer com o paciente? Ele pode ter dor para caminhar, ele pode ter disfunção sexual, né? Ele pode ter, em casos mais graves, ele pode ter isquemia, né, e necrose do intestino. Então, seja na cirurgia aberta, né, a mais antiga, seja na cirurgia endovascular, que é a mais moderna, que a gente faz por cateterismo, hoje a gente tem técnicas para tentar sempre preservar essas artérias, né, coisa que a gente não tinha antigamente. Hoje a gente tem próteses específicas que a gente consegue preservar essas artérias. Isso foi tema, né, da nossa reunião de 2 dias atrás, que foi bastante produtiva, para discutir essas técnicas. Então é um avanço muito grande da cirurgia endovascular a gente conseguir preservar as artérias hipogástricas. Na minha época de residência, 15 anos atrás, a gente embolizava essas artérias, né? Colocava molas lá e perdia essas artérias. Os pacientes muitas vezes ficavam com muitos sintomas, não conseguiam andar, tinham claudicação, que a gente chama, tinham dor no glúteo para caminhar e perdiam qualidade de vida. Hoje a gente consegue manter a qualidade de vida desses pacientes com essas técnicas endovasculares mais modernas. Voltando aqui, só um instantinho, a pergunta da Fernanda, que faz audiometria, ela falou, ela perguntava especificamente se precisa de proteção ocular, um face shield. Eu acho que se ela fizer uma irrigação além da audiometria, fizer uma lavagem do ouvido, alguma coisa que haja o risco de espirrar gotículas, ela deve usar face shield. Senão, se realmente o contato, se for um exame realmente para ver a onda sonora, tal, não há necessidade. Só de conversar com o paciente não precisa de um face shield. Concorda, né? Sim, sim. O Varela, cirurgião geral, um grande cirurgião geral aqui no Rio de Janeiro, ele diz assim, álcool gel na mão e álcool no vinho no estômago. É um cuidado redobrado. Aí não chega... Exatamente. Por nos acompanhar, é um prestígio muito grande. Mas, o Lucas, você falou rapidamente, antigamente a gente chegou a ver grupos como o próprio Frank Witt, de Nova York, que tem o evento mais, digamos, tradicional da cirurgia vascular no mundo. Ele falava que ele fez um trabalho mostrando que podia se ocluir as artérias hipogástricas. E se ocluir essas artérias, quais são os sintomas gerais no homem e na mulher, e mais específico no homem que pode encontrar? Qual o percentual? Esse trabalho do Frank Witt, do Mendes Mehta, enfim, é um trabalho de 2001, que eles achavam que era seguro ocluir as artérias hipogástricas. Eles tiveram poucas complicações graves que eu digo, necrose do intestino, o paciente morrer na cirurgia. Só que, o que acontece? Muitos desses pacientes depois têm uma coisa que a gente chama de claudicação glútea, que o paciente vai caminhar e aí ele começa a ter dor no glúteo, e aí isso impede ele de andar. Então, é uma perda de qualidade de vida muito grande, principalmente para pacientes que são mais jovens, que são ativos, né? E no caso do homem, é disfunção sexual, disfunção erétil, né? Até 20% das vezes os pacientes podem ter disfunção erétil
depois da oclusão das hipogástricas. Então, é uma perda de qualidade de vida bem significativa, né? Então, é um grande motivo aí para a gente tentar sempre preservar essas artérias, a não ser em pacientes muito idosos, que não se movimentam muito, enfim, não andam muito, mas quanto mais jovem e ativo o paciente, mais a gente tem que perseguir esse objetivo de preservar as artérias. Eu acho que fica para a população leiga que nos assiste é que, quando for fazer uma operação dessa, que questione o seu médico. Doutor, eu vou perder as minhas artérias ilíacas internas, há risco de eu depois não conseguir andar, há risco de eu desenvolver uma impotência sexual que eu não tinha antes, porque hoje o critério idade mudou muito, né, para a primeira idade, segunda, terceira idade. Então, as pessoas, às vezes, depois de uma certa idade, continuam com a sua vida sexual ativa. Então, claro, é importante o próprio paciente pergunte ao seu médico: doutor, que tipo de operação vou fazer? Qual problema isso pode me causar? Que percentual? E o médico deve informar, porque eu acho que isso protege os dois. Lucas, claro. Faltam 2 minutos aqui, e eu queria então aproveitar esses meus 40 segundos aqui para agradecer essa hora que você ficou aqui com a gente, que foi muito esclarecedora. Eu desejo sucesso, mais sucesso ainda na sua vida profissional e muita saúde aí nos pacientes com Covid, que você consiga debelar os problemas. Agradeço em meu nome e agradeço a Etamucino, que nos convidou a fazer essa live. É sempre bom rever os amigos, é sempre bom discutir esses casos, que a gente possa trocar informações e sempre um poder ajudar o outro. A gente aprende todo dia um com o outro, sempre foi assim na vida médica. E eu deixo esse último minutinho para você falar o que você quiser. Marcelo, obrigado mais uma vez. Foi uma honra e um prazer fazer essa live com você. Eu queria agradecer você, a Tatiana, a Etamucino, e desejo também muita saúde aí para vocês e que a gente saia logo dessa pandemia e que as coisas possam voltar ao normal, a gente se reunir e tomar um vinho juntos aí nos congressos. E eu sempre falo para todo mundo, você sempre foi um grande incentivador e que me passou muito conhecimento, muitas dicas, muita técnica. Eu sou sempre grato a você. Um grande abraço. Um prazer estar com você. Eu acho que essa é a nossa missão enquanto médicos, divulgar o conhecimento. Enquanto a gente divulga, a gente divide, todo mundo sai ganhando. Parabéns pelo que você conquistou até hoje, parabéns e certeza que você vai conquistar muito mais.